Sempre penso assim, socializar é super importante, se sentir bem e fazer escolhas que você sabe que vai estar dentro da sua rotina por um período e se você sair daquilo ali, não é aquilo que vai prejudicar. A questão da neuroplasticidade é muito importante porque a gente até pouco, né, sei lá, 10, 20 anos atrás achava-se que a neuroplasticidade só era possível enquanto o cérebro estava em desenvolvimento. Então eu gosto de falar assim, a gente já nasceu com um kit de reparo. Eu gosto de exemplificar assim, o nosso organismo como se fosse uma fábrica, uma empresa. 3, 2, 1, fala pessoal! A gente está começando aqui mais um episódio no podcast. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, estou aqui com um pouco do currículo dela. Olha só, ela é formada em letras, pedagogia, ela fez uma transição da área da educação para a área da saúde, ela é biomédica. Ela vai contar um pouco da história dela. Eu estou aqui com a Cida Anunciação. Cida, seja bem-vinda ao podcast. Conta um pouco da sua história para a nossa audiência. Se apresenta para o nosso público agora no início. Boa noite, André. Boa noite. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Opa. E, bom, como você disse, eu fiz uma transição para a área da saúde. Me formei em biomédica, depois fiz... Já gostava muito das práticas integrativas, que é aquele lado da saúde mais natural. E isso já usava isso na minha vida pessoal e acabei, né, me profissionalizando e fazendo essa transição. E hoje eu trabalho com práticas integrativas, com foco na saúde natural e com a terapia neural também. Legal. Ó, a gente vai explorar muita coisa aqui. Qual que é a ideia desse episódio? Hoje a gente vai entender um pouco sobre a questão do sistema nervoso, sobre a questão do estilo de vida, da saúde, como que isso tudo interfere na nossa performance no dia a dia e principalmente, como aqui o nosso foco do Fala Pessoal é na nossa comunicação. Cida, para a gente começar aqui, eu acho que é interessante primeiro você explicar um pouco pra gente como que funciona essa questão da terapia neural. Da terapia neural. Como que funciona? Ótimo. A terapia neural, ela é uma técnica de saúde que visa estimular a autorregulação do nosso organismo. O que significa isso? O nosso corpo ele tem uma capacidade de se autorregular, de autocura. Porém, com o passar do tempo, com excesso de toxinas, maus hábitos, a gente vai perdendo essa capacidade. Quando a gente aplica a terapia neural, que é uma técnica de aplicação de um anestésico diluído, a gente utiliza a procaína, que é um anestésico, mas não anestesia, então é uma microdosagem em pontos estratégicos do organismo. Quando a gente faz essa aplicação, a gente melhora todas as funções celulares e a comunicação da rede neural. Por quê? Isso dá um aporte energético para a célula. E muitas vezes a célula que está com potencial de ação baixo, não está no seu funcionamento adequado, ela é estimulada e todos os processos e a comunicação intracelular é melhorado. Com isso, o organismo vai retomando esse caminho, essa capacidade de se autocurar. Então, é um processo que acelera a cura. Quando a gente fala assim, a terapia neural, ela não cura, ela não é um tratamento de cura, ela não vai curar nenhuma patologia. O que ela vai fazer é estimular o organismo para que ele mesmo retome essa capacidade. Então eu gosto de falar assim, a gente já nasceu com um kit de reparo. Eu gosto de exemplificar assim, o nosso organismo como se fosse uma fábrica, uma empresa. Então tem o CEO, que é o cérebro, que vai autorizar, que vai dar o comando, e tem todos os departamentos que são os sistemas, e está tudo interligado. Quando tem um campo de interferência, que a gente utiliza muito na terapia neural, que é uma comunicação que está em falha naquele sistema, nessa rede complexa, aí acontecem eventos em cascadas, que são os sintomas que aparecem, que na verdade os sintomas não são exatamente as doenças, são manifestações de algo que tem uma causa anterior. Com a terapia neural, a gente fazendo esse estímulo celular, porque tem uma capacidade, a procaína tem uma capacidade dielétrica, o que significa isso? Ela aumenta a energia da célula.
Com isso, essa capacidade de reparo é retomada. Então é como se o fluxo começasse a voltar e melhorar esse caminho de cura do organismo. Então, para que serve? Infecções de repetição, inflamações no organismo, questão de saúde mental, então insônia, ansiedade, depressão, então melhora o organismo de uma forma geral. Já tem uns temas aqui que a gente vai entrar então depois, que eu acho interessante, mas antes da gente entrar nisso, você até apresentou para mim aqui que você é formado em letras, pedagogia, você estava na área da educação. O que fez você fazer essa transição? Ah, bacana. Interessante essa pergunta. Porque realmente eu estava nesse caminho da área da educação, que na verdade gosto bastante. Inclusive, hoje eu uso muito dessa formação na área da educação, na área da saúde, porque eu vejo mais como um processo educativo que eu faço com as pessoas que eu atendo. Então, é ensinar ali para elas terem autonomia no autocuidado. E eu acabei indo para a área da saúde meio que por acaso. Eu já, como eu comentei no início, sempre fui de querer me cuidar de uma forma mais natural. Então, sempre gostei muito da aromaterapia, florais de Bach, os chás, fitoterapia. Então, sempre fui muito desse universo. Quando eu engravidei, eu estava entrando no mestrado, eu ia fazer um mestrado em linguística. Eu estava exatamente na PUC para fazer a minha inscrição e eu passei mal, eu não sabia, eu estava grávida. E nesse processo todo, eu falei, não vou entrar em um mestrado agora, né? Eu vou me dedicar à gravidez. E aí eu entrei num universo assim de busca de cuidados naturais, como cuidar das crianças de forma natural. E isso foi me encantando, estudar mais aprofundadamente, né, de uma forma mais aprofundada essa área. E eu fui inserindo no universo da minha casa. Os meus filhos cresceram nesse universo, hoje eles têm 16 anos e nunca tomaram antibiótico. Olha só. Então, assim, eles sempre foram cuidados com essas práticas naturais. Só que chegou um determinado momento que eu já tinha estudado tanto que eu falei, agora, sim, eu meio que, né, eu fui meio que, eu preciso fazer isso, é o que eu amo, eu gosto, me encantei, eu falei, então eu vou, porque eu tinha parado ali, até então, a minha carreira na área da educação, falei, agora eu vou me dedicar a isso. Foi aí que eu comecei a estudar biomedicina, e fui fazendo, né, outras pós-graduações e me especializando nessa área. E a terapia neural, ela acabou chegando com uma dor que eu tinha, assim, de perceber o quanto que era difícil para as pessoas que têm dor mudarem estilo de vida. Então, foi aí que a terapia neural chegou. Foi nessa busca de ver qual uma forma natural, menos agressiva, que a pessoa conseguisse aliviar a dor e fazer mudanças, porque, na verdade, todo um processo de melhoramento de saúde envolve mudança do estilo de vida. Senão, a gente tem uma mudança, uma melhora que eu falo que não é permanente, é momentânea, depois aquilo volta de novo. Então precisa mudar hábitos, estilo de vida. E a pessoa que está com dor, que sofre de dor, ela tem muita dificuldade nisso. Então foi aí que a terapia neural chegou. E esse ponto que você aqui é pós-graduada em naturopatia. Naturopatia. O que é naturopatia? A naturopatia, ela estuda, em um contexto geral, toda a medicina natural, que vem das plantas, do reino vegetal. Então, dentro da naturopatia, tem a aromaterapia, tem os florais de Bach, cristaloterapia, reiki, dança circular, tem as medicinas ancestrais. É voltado para a espiritualidade? Autoconhecimento? A gente pode falar assim do autoconhecimento, mas não espiritualidade. Não tem nada a ver com a parte de religião ou espiritualidade, sim, mas é uma prática de medicina, só que natural. Então a gente não usa... Vai mais pro lado, então, não sei, da medicina oriental? Também. Então, a base da naturopatia, a gente tem duas bases muito fortes, as bases teóricas, né? A medicina tradicional chinesa e o Ayurveda, que é a medicina milenar da Índia. Então, são duas bases teóricas que são fundamentais dentro da prática da naturopatia. Eu perguntei isso porque, assim, da medicina chinesa, porque eu já cheguei a fazer como paciente, né, de reiki, e eu não sei se tem a ver, mas a homeopatia não é do seu campo? Homeopatia é uma prática médica, né, também é uma prática médica, também que está dentro desse cuidado mais natural. Então, dentro da homeopatia, é mais
É o uso dinamizado das substâncias. Então, vamos supor, você tem problema com leite. Então, vai pegar uma microdosagem do leite e vai fazer uma medicação e você vai usar isso para o seu organismo se acostumar com isso. Então, é mais ou menos isso. Mas está dentro do cuidado natural também. Muito legal, muito interessante. E assim, como o foco aqui nosso é a comunicação, a gente vai chegar lá. Para a audiência que está assistindo, a gente vai chegar nesse assunto. Só que existe toda uma construção antes. Não adianta eu querer simplesmente falar de comunicação se eu não entender como eu funciono, como que é meu processo, meu interior. E eu vejo que a gente vai chegar nesse assunto. E tem um ponto aqui que você falou, e eu acho que conecta muito, acredito que conecta muito, tanto com essa questão da homeopatia, como você trouxe, da naturopatia, enfim, que é o seguinte, você fala muito da questão que trabalha focado na saúde e não na doença. Sim. Qual que é a diferença entre a forma de enxergar isso? Certo. Quando eu falo que o meu foco é na saúde, primeiro que fazer com que o meu paciente tenha uma visão de longo prazo em relação à saúde. Por isso que até entra aí, no caso, a gerontologia, que eu trabalho muito esse processo do envelhecimento natural. O que eu vejo dentro da nossa cultura, principalmente aqui ocidental, a gente não aprendeu a cuidar, a pensar na saúde de uma forma de manutenção. A gente só faz alguma coisa quando tem uma doença. Né? Então, quando a gente está doente, a gente se lembra da saúde. Nossa avó vai ao médico, faz exame, vai tomar... Mas a gente não tem um processo de manutenção. Então, eu gosto de dar um exemplo assim do carro, da casa. Você tem na sua casa um jardim, você faz a manutenção do jardim para que você não tenha problema com o jardim. No carro, você vai fazer revisão, você está sempre atento. E com a saúde, como que a gente cuida? Como que a gente vai fazer essa reserva, né? Que eu gosto de usar também esse termo, reserva da longevidade, que é para o futuro. E aí, quando eu falo do foco na saúde, é nesse sentido. A gente não fazer algumas estratégias ou não pensar em se cuidar só quando está doente. E além disso... É antecipar, né? Exatamente. Precaver. Tem a questão da prevenção, mas também, mais importante, é pensar em melhorar a saúde de fato. Hoje eu tô bem, o que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso pensar em reserva? Porque vai chegar um momento lá na frente que a gente não vai ter mais tanta flexibilidade, né? Que a gente vai perdendo a mobilidade, vai perdendo a parte cognitiva, tudo é ladeira abaixo mesmo, né? Na verdade, e é o processo natural. E como que a gente faz essa reserva? Então, são estratégias que, independente de um processo de cuidado médico, autocuidado é o que vai fortalecendo esse processo. Eu vejo que, assim, tem pessoas que são extremamente disciplinadas, tem pessoas que estão extremamente não disciplinadas, só que na maioria das pessoas, eu percebo que é um pouco difícil seguir algo 100% regrado. O que você recomenda? Como que a pessoa deve lidar com isso? Certo. Ótima pergunta também. Eu não gosto de radicalismo porque eu acho que não é sustentável. Eu percebo, eu vejo muito, às vezes a pessoa ela quer, não, eu vou mudar, vou fazer atividade física, vou me alimentar melhor, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ele quer mudar tudo de vez e acaba não conseguindo sustentar. Então eu sempre penso assim, o que precisa ser rotina? E você pode sair dessa rotina, mas a sua rotina precisa ser minimamente saudável. Então você pensar numa alimentação que seja um pouco mais saudável, evitar o excesso de industrializados, né, desses alimentos que a gente sabe que fazem mal. Eu nunca mais vou comer um chocolate, eu nunca mais vou comer um lanche, né? Não é isso, mas a sua rotina precisa estar alinhada com o estilo de vida que vai te trazer saúde. Porque a ferramenta que a gente mais tem para a nossa saúde é o garfo, eu falo. Então, assim, a nossa alimentação é fundamental. Aí entra a questão do estilo de vida. Se preocupar com sono e entender por que se preocupar com sono. O sono é o maior reparador de doença que a gente tem. É o maior, assim, é o que mais faz o processo de cura no nosso organismo. Então, quando a gente entende isso, a gente dá mais valor também. Se preocupar com uma atividade física, porque a atividade física é o que mais vai garantir a nossa flexibilidade lá na longevidade. Quando eu falo, né, lá de longo prazo, é a atividade física, é o fortalecimento do músculo, é a produção de massa magra que vai garantir. Então, voltando à sua pergunta, como lidar com isso, com essa disciplina, é pensar assim...
eu preciso minimamente me cuidar, mas também não ser radical. Ah, não posso comer pão. Ah, eu quero comer um doce, estou sofrendo porque eu quero comer um doce. Não, a gente precisa também ter a questão social, que é super importante. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas que têm um hábito familiar ali, a família toda tem o hábito de comer churrasco todo domingo. Aí a pessoa resolve que vai ser vegetariana, vegana. E ela começa a sofrer porque ela não está mais participando ali daquele meio social. Então eu sempre penso assim, socializar é super importante, se sentir bem e fazer escolhas que você sabe que vai estar dentro da sua rotina por um período e se você sair daquilo ali, não é aquilo que vai prejudicar. A pessoa tem que ser flexível também, né? Sim. Porque tem pessoas que mudam um determinado hábito e aí acaba ficando, se sentindo culpada, ou a pessoa fica frustrada, não sei, porque eu queria tanto comer tal coisa, não posso. Exatamente. E aquela carga que talvez, tudo bem, a alimentação poderia ajudar, que ajuda, mas acaba indo para outro... Exatamente. A frustração é realmente uma coisa que... E acaba inflamando também, porque as nossas emoções, elas geram a bioquímica do nosso corpo. Então, às vezes, a pessoa ela tá tão preocupada com a alimentação, mas ela tá sofrendo porque ela deixou de consumir algo que ela gosta muito, e esse sofrimento tá aumentando o cortisol no corpo dela e ela tá super inflamada. Eu recebo pacientes que estão super bem, que cuida da alimentação, que tá dormindo, isso e aquilo, mas o peso emocional é tão grande, muitas vezes, em um radicalismo, que o cortisol está sempre alto, a pessoa está sempre inflamada. Então, o peso emocional é muito grande. Você falou do cortisol. O cortisol ele tem a ver muito com a raiva. Também. Porque eu quero entrar nessa área da raiva. Tá. O que prejudica mais a pessoa nessa visão? A pessoa que vive se queixando dos outros, com raiva, sei lá, um chefe, que tudo tem que ser na hora, ou você acredita que talvez a raiva de si mesmo, não sei dizer ser uma raiva de si mesmo, mas aquilo que a pessoa se culpa, se joga pra dentro, tudo pra ela é... O que você acha que é mais pesado? Ou não tem diferença? Olha, difícil responder essa pergunta, porque as duas situações são autodestrutivas. Mas a pessoa que reclama demais, que acha que o problema está no outro, acho que talvez seja a pessoa que seja mais prejudicada. Porque tem uma área do nosso cérebro que se chama a rede de modo padrão. Essa região, ela fica hiperativada na pessoa que... Sabe aquela pessoa que rumina, que tem muita ruminação, que reclama? E ela não se autorresponsabiliza, né? Exatamente. Aí não tem... Sempre a culpa é do outro. Então, é uma pessoa que sempre vai encontrar uma desculpa e o lugar da vítima é um lugar confortável, a gente sabe disso. A pessoa que se sente vítima é confortável porque... é porque não fui eu, né? Então, porque aconteceu outra coisa? A culpa é de não sei quem. Então, sempre culpar alguém e tem uma... Aí entra a questão cerebral, né? Tem uma área do cérebro que é hiperativada com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Porque tudo no nosso corpo acontece por circuito. Existem, né, são realmente cascata de ações. Então, você tem o pensamento, do pensamento tem uma emoção, e dessa emoção, o comportamento. É esse circuito. A neurociência já provou isso, né? Os estudos avançados aí no cérebro já conseguiram comprovar isso. Então, quando a gente fala, cuida dos seus pensamentos, não é algo subjetivo, é porque é algo que modifica a química do nosso corpo. E essa química realmente é modificada por quê? Porque áreas do cérebro são ativadas ou desativadas conforme os nossos pensamentos. Nossa, muito interessante. Isso é muito interessante. É por isso que você falou do pensamento, às vezes as pessoas pensam, olha o comportamento que você está tendo, só que aquilo começou bem antes. Começou antes. A gente tem que estar sempre observando o pensamento. Olha, o que é involuntário? A emoção e o comportamento, eles são involuntários, só que eles são consequências de um pensamento. Então, aquela questão de falar, respira, sabe quando a gente fala, respira, isso faz total sentido. Porque quando você para um pouquinho, vou dar um exemplo. Aconteceu uma situação aqui que me desagradou. Imediatamente, se o primeiro pensamento que vier na minha cabeça, se eu já for reagir,
não vai ser a melhor forma. Não vai ser a forma mais adequada, porque eu vou ter um sentimento, uma emoção que não vai ser legal e o meu comportamento vai ser pior ainda. Agora, se diante da situação eu parar um pouco e conseguir ali, pelo menos 3, 5 segundos, refletir sobre aquilo e falar, bom, já aconteceu, o que eu posso fazer agora? Vai ser amenizado. A emoção vai ser diferente e a ação não vai ser mais uma reação. Eu vou agir de forma diferente. Já até pensei já num local que isso acontece muito. E não sei se... Mas eu imagino que você deve imaginar também que é no trânsito. No trânsito, exato. Quando eu estava falando, eu estava pensando no trânsito. É exatamente isso. Às vezes eu até falo, às vezes com meu pai, meu pai, ele às vezes tá no dia, ele fala, porque fulano, não sei o quê. Ele não é de brigar, mas assim, sim, ali dentro. Sim. Aí eu falo, pai, calma, o carro lá nem sabe, às vezes é outra coisa. Exatamente. Não sei o quê. Aí esses dias que eu uma coisa engraçada. Eu acho que meu pai vai ver esse episódio aqui. E depois eu vou falar pra ele. Aconteceu uma coisa engraçada. Esses dias a gente tava indo pra um local e aí tinha uma moto atrás, né, buzinando e tal. Aí ele, não sei o quê, passa por cima. Ele falando, ali dentro, ele não é de brigar. Aí o que acontece? Eu falei, calma, pai, você nem sabe o que tá acontecendo. Era uma moça falando pra ele, olha, tem um negócio ali, até parou do lado. Aí depois ele olhou assim, poxa, tadinha, coitada. Ele até lembrou da minha irmã, parece a sua irmã, André, e tal. E aí eu falei, tá vendo, pai? E tem muito disso, né? A gente não percebe. Aumentou o cortisol à toa. E no dia a dia isso acontece muito. Acontece o tempo inteiro. E é um automatismo, né? Exatamente. E, além do trânsito, um local que também as pessoas, porque tem um certo controle, é a internet. Nos comentários, tá lá no vídeo, à noite, ninguém tá vendo, ela tá assistindo o vídeo, mas tá lá jogando aquela raiva num conteúdo, numa coisa que ela não concorda, de repente. Aqui é meio difícil de acontecer, porque são geralmente o pessoal que já tá buscando o crescimento. Mas assim, ver uma coisa e não concorda, tá lá jogando aquela raiva. Isso é muito assim. Lógico, as pessoas que têm um alcance muito grande recebem muito mais os haters, né, que a gente fala. Mas eu já cheguei a receber mensagem no direct, sabe? Desagradável mesmo, da pessoa fazer crítica. Mas ali naquele momento você fala, não, calma. A pessoa que está tentando também, a pessoa que faz alguma coisa, ela não tem um comportamento desse. Então, geralmente, quem faz isso é uma pessoa que é a vítima. É a que está sentada no sofá, que não age para nada e que não tenta nada. Então, ali naquele momento, a gente pensa assim, isso não é sobre mim. Né? Porque eu não posso me envergonhar do que eu estou tentando fazer, né? Do melhor que eu faço. Então, isso é sobre o outro. E isso ameniza, né? Porque senão a gente deixa de fazer as coisas porque a gente vai ser criticado. Isso tem tudo a ver com a comunicação, com pessoas que não se expressam por causa do que o outro vai pensar e deixa, né? E aqui um ponto que veio na mente, enquanto a gente está aqui falando sobre essa questão daquela pessoa que comenta e tá jogando a raiva, é a pessoa que fica, que tá lá se expondo e às vezes tem todo mundo elogiando, mas aquela pessoa que falou mal é a que chama a atenção. O que você acredita como que a pessoa pode lidar com isso? Boa também. É difícil de lidar porque isso diz muito sobre a experiência de vida da pessoa. E aí entra muito a questão das emoções traumáticas que estão armazenadas no corpo. Então é um comportamento automático. O que acontece? Tudo que a gente viveu, principalmente na infância, modulou a nossa forma de lidar na vida. Criou padrões. Então a gente acaba tendo padrões de comportamento que a gente vai se desvinculando com autoconhecimento, com estudo, buscando informação, a gente vai se entendendo, se autoconhecendo, vai entendendo a nossa comunicação, que a gente vai chegar lá, a comunicação interna, que existe uma comunicação do nosso corpo. E aí, quando a gente tem uma reação dessa de ser muito incomodado com certa situação, existe algo dentro da gente que reverbera com aquilo. Então, qual que é a minha dica ou sugestão? Quando acontece isso, a pessoa que passa por isso, ela precisa fazer um processo de autoconhecimento para entender por que aquilo incomoda tanto e para saber lidar da melhor forma. E a melhor forma de lidar é mudando o pensamento imediatamente. E volta aquele circuito que eu comentei. Por exemplo, suponhamos que nós estivéssemos aqui em uma palestra, tivesse uma plateia. E eu estou aqui falando, está todo mundo achando, aí tem alguém que está o tempo todo querendo me afrontar, ou fazer uma pergunta que é para me diminuir. E se eu ficar muito incomodada com aquilo, eu vou esquecer todo o resto, todas as outras pessoas e vou ficar focada naquilo, vou começar a me sentir mal,
Ai, será que eu não sou tão boa assim? Será que eu não sei? A pessoa está falando de uma maneira... E aí esse é o momento de falar, não, calma, você sabe o que você está fazendo, você sabe quem você é, não, esquece aquilo. Então é esse padrão mental, a gente precisa estar atento no pensamento. Porque é a partir do pensamento que vai gerar aquele circuito da emoção e do comportamento. Legal, ótima resposta. Pessoal, você que está acompanhando essa aula da doutora Cida, ó, se inscreve aqui no canal, você que está chegando agora. A gente toda semana está postando conteúdo, tem os cortes que está indo também no meio da semana. Provavelmente os episódios novos vão começar aí às terças-feiras daqui para frente, tá? Então se inscreve, dá uma olhada na descrição, que eu tô sempre deixando um material legal para vocês. E agora, Cida, a pergunta que eu tenho aqui para você é o seguinte: você acredita que a questão da pessoa ter uma dificuldade de se comunicar, não só em público, gravando vídeo, mas no dia a dia, você acredita, você tem aí alguma informação que diga que isso pode ser também por causa de um sistema nervoso sobrecarregado? Pode sim, mas você sabe que teve um estudo, eu não vou me recordar agora quando que foi feito, mas tem um estudo que foi feito sobre assim, os maiores medos das pessoas. Então falaram com pessoas de vários lugares do mundo. E você acredita que o segundo maior medo é falar em público? Agora fiquei curioso, qual que é o primeiro? É morrer. Olha só. Nesse estudo, o primeiro medo é o medo da morte, o segundo é falar em público. Para você ver o quanto que isso é uma coisa que não é individualizada. E por quê? Quando a gente fala em público, a gente se torna vulnerável. A gente está se expondo, a gente é vulnerável mesmo. E o ser humano, de uma forma mais generalizada, tem dificuldade de se permitir. Sim. Né? Pelas nossas experiências de vida também. É lógico que tem umas que vai ter mais dificuldades, outras menos, mas de todo modo, se tornar vulnerável é você estar aberto para o julgamento, e isso tem a questão do ego, então são muitas emoções envolvidas nisso e que acaba atrapalhando. Mas a comunicação, você tinha perguntado se o sistema nervoso sobrecarregado pode ter um impacto? Tem um impacto sim, porque são substâncias que são liberadas do nosso organismo enquanto a gente vai falar. E qual que é os sinais porque os sinais de que o sistema nervoso está sobrecarregado? Porque às vezes a pessoa está tão no piloto automático que ela só vai parar com um burnout, sei lá. Certo. Olha, os sinais mais comuns são os sinais de fadiga, cansaço extremo, ansiedade. Aí vem a questão, a pessoa não está dormindo bem, dorme um longo período até o número de horas adequado, mas não acorda com a sensação de descanso. Esses são os principais sinais de que o sistema nervoso não está dando conta, de que o corpo não está fazendo o reparo adequado do organismo. Eu falei certo? É burnout mesmo? Sim, então, colapso do corpo. É o ápice, né? E parece que nesses últimos anos isso aumentou. Aumentou bastante a estimativa. O Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas com ansiedade. Caramba. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, né, saiu um estudo sobre isso depois da pandemia. Então é o segundo país do mundo, né, que tem a população com mais ansiedade. E o número de burnout vem aumentando, aí a gente não sabe se porque hoje está sendo mais diagnosticado, né? Então as pessoas estão buscando mais, ou porque realmente é uma demanda que aumentou de verdade pelo estilo de vida das pessoas, mas o burnout está, inclusive, já até entrou uma lei agora nas empresas, que as empresas precisam cuidar do bem-estar dos seus funcionários. NR1, né? NR1, exatamente. E eu tive síndrome do pânico, não sei se você viu na apresentação que eu fiz. E na época eu fui buscar e tal, e eu descobri, né, graças a síndrome do pânico, no meu caso, eu busquei me autoconhecer, olhar pra mim, isso me ajudou. Não vou dizer que me livrei 100% da ansiedade, mas hoje é totalmente diferente. Você tem ferramentas, né? E aí, nesse processo, daí você vai poder confirmar aqui pra mim. Eu entendi que parece que tem dois tipos de ansiedade, uma ansiedade mais química e a outra que a pessoa adquire. Como que funciona isso? Olha, ansiedade
é um comportamento, né? A pessoa tem ela age daquela forma, é uma resposta do corpo, na verdade, uma resposta. Essa resposta pode ser por um estímulo químico, realmente pelo excesso de certa produção em excesso de certos neurotransmissores ou não, e também pode ser por uma questão ali contextual. Por exemplo, a pessoa, eu tenho uma viagem, não sei o quê. Aquela ansiedade é uma coisa natural. Você não tá nem, não é uma ansiedade comprovada, uma doença ali, uma questão de saúde mental. Mas é natural do ser humano. Você está antecipando uma coisa que vai acontecer ali, é uma coisa pontual. Mas quando é uma questão química mesmo, neuroquímica, que a gente fala que o organismo já está naquele circuito da ansiedade, é porque a produção de certos neurotransmissores está maior do que deveria. E aí o corpo não está conseguindo dar a resposta, que é o feedback que a gente fala, né? Tem o feedback positivo e o feedback negativo no organismo. Esse feedback não está sendo feito de forma adequada, a comunicação intracelular também não está de forma adequada e o indivíduo fica nesse padrão da ansiedade. Interessante. E, nossa, isso aqui é uma verdadeira aula. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu vou pedir mais uma vez para você que está acompanhando aqui o podcast, se inscrever. Já vai preparando aí seu comentário, tá? Porque a gente está na gravação, mas depois a Cida pode ver, ela pode responder. Nossa. E vou passar o Instagram, o contato dela também. Então vamos lá, Cida. A questão da comunicação, então, que atrapalha na questão do sistema nervoso e tudo mais, né, sobrecarregado, tem a ver com a questão que a pessoa fica... A tomada de decisão da pessoa fica mais lenta? Como que funciona essa questão da parte neural aí, com a incapacidade, dificuldade de se comunicar? Porque aqui a gente tem duas coisas. A pessoa que já se comunica, mas começa a ter ou memória fraca, e tem aquela pessoa que realmente não consegue se comunicar por medo, que já é uma outra coisa. Certo. Como que funciona? Tá. O nosso organismo, você trabalha com comunicação. E a comunicação, com certeza, no seu trabalho, para todo mundo é super importante. Quando tem uma falha na comunicação, sempre gera um conflito, né? Em todas as situações, em qualquer área. Empresarial, familiar, a comunicação ela é chave tanto para o conflito como para a resolução de problemas. Dentro do nosso organismo acontece o tempo inteiro. Todos os sistemas do corpo, todas as células, elas estão se comunicando. Então existe um estímulo externo, uma demanda. Esse estímulo envia um sinal, então o tempo todo existem moléculas que estão fazendo sinalização. Essa sinalização vai para um alvo, para uma célula-alvo, vamos falar assim. Essa célula vai responder. Então essa célula vai interpretar o sinal e vai dar uma resposta. O que acontece quando a pessoa tem um medo exagerado? Isso está muito associado, aí tem áreas do cérebro que a gente estuda, por exemplo, uma área do cérebro que se chama amígdala, que não é a amígdala aqui da garganta, então é uma região que se chama amígdala. Ela é uma região que ela é responsável pela proteção, segurança, vamos falar assim. Então, quando ela está muito ativada, ela está hiperativada, a pessoa tem um medo extremo, que é fora da realidade. E aí, o que acontece? A região córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio lógico, pela percepção das coisas, fica inativo, porque essa região está ativada demais. E aí, por isso que a pessoa não consegue, muitas vezes, controlar esse medo, essa situação que acontece ali. E existem formas fisiológicas da gente ir trabalhando isso. Você falou de uma coisa que é fundamental, o autoconhecimento. Eu acho que uma das ferramentas mais importantes, inclusive, para a gente entender a comunicação com o nosso corpo é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai fazer a gente entender como que a gente funciona, o que está acontecendo. A respiração é uma outra forma da gente conseguir amenizar isso. Existe um tipo de respiração que a gente fala que até é o sopro fisiológico. Ele envia um sinal para o cérebro de segurança. Você acredita nisso? Sopro fisiológico? É uma respiração que a gente faz, uma respiração lenta,
Porque quando a gente fica com muito medo, ansiedade, tudo, a gente tá com um sistema nervoso hiperativado. A gente tá com um sistema nervoso simpático, que a gente fala, que é aquele de luta e fuga, lá no alto. E o sistema de relaxamento, de segurança, não consegue equilibrar. E o que é o ideal? Esse sistema ele tem que estar em equilíbrio. A gente precisa estar nesse sistema ativado quando a gente vai correr, lutar, quando a gente vai gastar muita energia. Mas se a gente está parado, se a gente está fazendo uma atividade tranquila, a gente não pode estar com esse sistema hiperativado. Porque a gente vai acionar áreas do cérebro que são responsáveis pela luta e fuga realmente. E aí a gente não consegue raciocinar. Quando a gente faz um tipo de respiração, que é assim, ó, vou fazer aqui. Você faz 2 inspirações rápidas pelo nariz, segura um pouco e você expira pela boca bem devagar. A expiração vai ser mais longa. Então você faz uma inspiração, a segunda é um pouco mais rápida. Então, segura. Isso envia um sinal para o cérebro. E o cérebro interpreta isso como eu estou seguro. Interessante. Eu vou começar a fazer essa Isso é muito bom e isso funciona. Porque eu, por exemplo, fico muito nervosa quando eu vou falar. Eu fico nervosa. Aí, hoje mesmo, eu cheguei aqui, já ali no cantinho, fiz, e isso funciona de verdade, isso ajuda. É lógico que existem casos, se a pessoa tem uma questão muito mais difícil, precisa de outras estratégias. Mas no dia a dia é uma coisa que ajuda muito a gente, porque o nosso sistema, ele vai fazer a leitura do que a gente está enviando para ele. Se você faz uma respiração lenta, o nosso sistema está entendendo, tá tudo bem. Eu não preciso me defender, eu não preciso correr, eu não vou precisar fugir. Então eu posso liberar GABA no cérebro, que é do relaxamento. Eu posso liberar acetilcolina ali na junção neuromuscular, que é o nervo vago vai ser ativado. E eu vou ficar mais tranquila. Isso vai dando uma resposta, é a resposta do nosso sistema nervoso e o nosso comportamento muda com isso. Eu aprendi a respiração quadrada que fala. Maravilhosa, a respiração mas quadrada. Essa assim, eu não tinha aprendido antes. A respiração quadrada eu gosto muito também, aquela respiração que você, você conta ali, você faz uma inspiração contando até 4, por exemplo, e essa respiração é só nasal, né? Aí você não faz a expiração pela boca. Então você inspira contando até 4, segura contando até 4, solta o ar contando até 4, solta pelo nariz e faz uma pausa sem respirar. Essa respiração também é muito boa para o relaxamento, para o nosso corpo entrar em modo de relaxamento. E já completando essa questão do modo de relaxamento, é o momento que o nosso corpo consegue se curar. Quem está com o sistema nervoso sempre hiperativado não entra no processo de cura, de autocura do corpo. Eu ia te fazer uma outra pergunta, mas até me veio aqui agora, que você falou da pessoa que está sempre, né? E aí tem aquela pessoa que está sempre nisso, e aí quando é para ela relaxar, ela vai para bebida, por exemplo, ou alguém vai para remédio, para se entorpecer, né? Sim. Para se ficar amortecido, não. Como é que fica isso daí? A pessoa não está sobrecarregando mais ainda? Muito mais, está sobrecarregando muito mais, porque falando do álcool, por exemplo, o álcool ele ativa um sistema de recompensa no cérebro. Então ele vai ativar a dopamina, mas é a dopamina barata que a gente fala. A gente tem a dopamina cara, que é aquela dopamina basal, que a gente consegue quando a gente se alegra pelas pequenas coisas. Quando a gente fala, seja grato, tenha gratidão. Esse estado de gratidão, de se sentir agraciado pela vida, de agradecer pelo seu conforto, pela sua casa. Então isso vai gerando um sistema no cérebro também de recompensa, mas é aquela recompensa da dopamina basal, aquela que fica ali linear e ela é utilizada nos momentos de necessidade mesmo, ela está ali disponível. Quando a gente entra com drogas, entorpecentes, álcool, cigarro, ele ativa essa mesma área, só que é uma ativação, é um pico que dá, então joga aquela dopamina muito rápido no organismo, dá aquela sensação boa, mas depois cai, e quando cai é quando... aí vem aquele ciclo, né, vicioso, que a pessoa quer voltar para aquela sensação, mas depois ela tem a queda de novo, então ela quer voltar para a sensação e muitas vezes ela também está querendo fugir
né, de uma situação que fala, não tenho muito o que fazer aqui, eu não quero lidar com isso, então eu vou vir para esse lugar. Então, e isso gera um dano muito grande no organismo, inclusive na questão da metabolização, né? Porque o fígado precisa metabolizar isso vai gerar metabólitos tóxicos, então o nosso sistema vai ficar muito mais intoxicado e o processo de reparo do corpo também, né, se perde, porque o corpo fica extremamente intoxicado. Muito interessante. Eu até lembrei de um livro que eu li alguns anos atrás, eu tenho ele lá. É um livro, não sei se você já ouviu falar, Treine Seu Cérebro para Ser Feliz. É muito Eu interessante não esse li livro. ainda, mas já ouvi Tem falar, bastante assim. informação lá, com dados científicos. É bem interessante. Eu recomendo a audiência Legal. assistir também. Traz a questão da dopamina. Lá foi a primeira vez que eu vi sobre a questão da neuroplasticidade, né? Que você faz uma coisa Sim, nova, o cérebro tem a sim, capacidade de mudar. exatamente. Se eu não me engano, ela fala também da construção de caminhos neurais. Sim, Bem interessante. exatamente. Os caminhos neurais, essa questão da neuroplasticidade é muito importante porque a gente até pouco, né, sei lá, 10, 20 anos atrás achava-se que a neuroplasticidade só era possível enquanto o cérebro estava em desenvolvimento, até os 21 anos, por exemplo. Mas não, a neuroplasticidade ocorre em qualquer idade da Isso é muito vida. interessante. Então a gente, por isso que é importante a gente estar sempre aprendendo algo novo, fazendo algo novo, a gente está moldando o nosso cérebro, isso é maravilhoso. Isso é o sair da zona de conforto, né? Exatamente, sair da zona de conforto. Aí tem uma pergunta aqui sobre, por exemplo, tem pessoas que vivem gravando vídeo, fazendo reuniões. Ter algum cuidado que a pessoa pode ter para a saúde dela? O que você recomenda? Olha, o cuidado que eu falo, que é muito importante, eu sempre gosto de falar assim: cuidar primeiro do básico. Existem cuidados básicos que são inegociáveis na nossa saúde, de uma forma generalizada falando. Então eu gosto muito de falar de 4 pilares que, muito de acordo com a Ayurveda, que é essa medicina milenar da Índia, que eu gosto muito, então é uma coisa que acaba sendo uma base do meu trabalho. Como que é o nome? Ayurveda. 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 Então, a fisiologia do sistema nervoso e o Ayurveda são bases, assim, do meu trabalho. E aí, dentro do Ayurveda, a gente fala muito em 4 pilares de saúde, que é a alimentação, né? Então, a gente sempre fazer escolhas de alimentos mais saudáveis, frescos, aquela história do desembale menos e descasque mais. Então, mais ou menos dentro desse contexto. Aí tem a atividade física, que é o que vai garantir toda essa estabilidade do nosso organismo, então super importante. Alivia muito a questão mental também, atividade física. O sono, né? O sono, eu gosto muito de falar sobre o sono, porque de todos os hábitos que eu falo, acho que o sono para mim é o que eu mais priorizo, assim, porque é uma coisa que eu percebo muito assim na pele. Uma noite mal dormida é um dia que você não tem, que você não produz, que a sua mentalidade, o seu raciocínio tá lento, é muito perceptível. E tem pessoas que estão nessa vida assim há anos. Elas nem sabem o que é estar com sono bom e perceber como que é o dia depois de uma noite de sono bem dormida, né, dentro de um horário adequado, né? E aí o silêncio que pode ser entendido como uma meditação, conexão com a natureza, você tá ali tá com você mesmo, sem pensar muito em nada. Então esse momento é muito importante. Então esses 4 pilares, se a pessoa estiver atenta com isso e tomar bastante água, que muitas vezes as pessoas elas têm dores, elas têm cansaço, porque elas estão desidratadas. E essas 5 coisas, né, esses 4 pilares, e mais a ingestão, observar a ingestão de água, isso já melhora, assim, já consegue melhorar muito os processos celulares, a movimentação intracelular que acontece no nosso organismo de uma forma geral. Dá uma pausa também, né, no celular, Sim, dá uma pausa no celular, aquela coisa de ter aquela higiene do sono, procurar não mexer no celular pelo menos 1 hora antes de dormir, né? Não se alimentar antes de dormir também, pelo menos 2 horas ali antes de dormir, ter para dar esse tempo de digestão do corpo, porque no sono acontecem assim, enquanto a gente dorme, o nosso corpo está em alta atividade. Então é um momento de consolidação de memória,
é o momento de limpeza de toxinas. No nosso corpo a gente tem um sistema linfático, né, que é famoso, que é o sistema que faz a limpeza do corpo. E no nosso cérebro a gente tem um sistema glinfático, que é um sistema glinfático. No cérebro tem um sistema glinfático. E o que acontece? As pessoas que dormem mal, também tem estudos trazendo isso, que as pessoas que, por exemplo, o Alzheimer tem uma toxina que é beta-amiloide, que está muito concentrada nas pessoas que foram diagnosticadas com Alzheimer. E essa toxina ela é liberada dentro do sistema linfático, na limpeza do sistema linfático. E isso só acontece durante o sono. Então, dormir mal não é só para uma condição de você ter mais disposição, de você conseguir ficar bem. É para você permitir que o seu corpo faça reparo. Que o seu corpo cure doenças, melhore dores. Então, isso durante o sono é fundamental. Você já está evitando muito remédio lá na frente também, né? Exatamente. E aí, aproveitando esse gancho, qual que é o maior erro que você vê que as pessoas cometem em relação a cuidar da saúde? No meu ponto de vista, o maior erro é não observar esse básico e tentar inserir coisas novas sem consolidar o básico. Porque eu vejo muito isso, eu recebo muito na clínica, pessoas que vêm com dor, inflamação, e aí tá com um monte de suplementação. Tá fazendo um monte de coisa. Mas como tá seu sono? Ah, né, eu não consigo, eu vou dormir 1h da manhã, aí eu acordo, não sei o quê. E a alimentação? Ah, às vezes dá, às vezes não dá, às vezes eu como fora, não sei o quê. Tá fazendo atividade física? Ah, ainda não consegui. Então, calma aí. Né? A gente está sobrecarregado. Às vezes a pessoa acha que está fazendo algo bom. Não estou falando que a suplementação é ruim, eu também trabalho com suplementação. Mas não adianta a gente querer colocar coisas onde a gente deve primeiro tirar. Então eu sempre falo assim, básico, cuida do básico. É melhor você eliminar coisas do que você colocar coisa nova. Então vamos tirar primeiro. É aquela história de uma sabedoria, né, milenar também. Em xícara cheia não cabe mais chá. Então vamos esvaziar, né? Vamos limpar, vamos tirar. Depois a gente vai inserindo aos poucos. E é muito interessante isso, porque realmente o problema nasce no básico, no simples, não é simples, é mais simples do que a gente imagina. A gente, quando vai racionalizar, a gente tende a complicar a coisa, mas é o simples. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para sua audiência, que é o seguinte, eu não sei se você também conhece, mas existe uma polêmica sobre o sal. Que sal em excesso faz mal, que o sal aumenta isso, a pressão. Que quem toma remédio para né, quem é hipertenso não pode consumir sal, tal. Mas, quando a gente fala isso, a gente está falando do sal refinado. O que aconteceu na história da humanidade? O processo industrial trouxe a mudança de praticamente tudo. O açúcar não é mais aquele açúcar, o sal não é mais o mesmo sal, a farinha não é mais a mesma farinha, porque foi a industrialização. O processo de querer o beneficiamento de tudo, né? Melhorar o custo das coisas, agregou substâncias químicas nos produtos. Mas o sal integral, ele é excelente para a saúde. E ele é super importante para os processos celulares, porque ele gera energia intracelular. Sal integral. Sal integral. Então, vamos gerar um valor aqui para a sua audiência. Vou dar uma dica, então. Mas não tem, sal integral não é sal marinho. Sal marinho é um sal integral, ele pode ser, mas é sempre importante observar a composição. Eu sempre falo, olha lá nos ingredientes. Só pode ter 2 substâncias. Se você não ficar, para você não ter que ficar atenta, é o sódio e o iodeto de potássio. Só pode ter 2 substâncias. Se tiver mais que 2, já não é integral. Então, só pode ter o sódio e o iodeto de potássio. Eu achava que o sódio que era o ruim do sal. O sódio é super importante para a célula. O sódio é um mineral super importante. Então, dentro do sal integral, a gente tem praticamente 80% dos minerais que são fundamentais para os processos celulares. Porque no nosso organismo, tudo acontece com a água, né? Então, você pegar uma pitada de sal integral e colocar na água e beber, melhora enxaqueca, dores no corpo, inflamações. E esse sal é o sal que a gente deve usar na nossa alimentação. Interessante. Então, se é uma dica que eu posso dar aqui para o pessoal,
Busquem pelo sal integral, elimina o sal refinado e não tem problema nenhum. Pessoas que são hipertensas podem consumir. É lógico, nada em Nada excesso, exagerado, né? é. Lógico, nada em Agora excesso. eu Não posso... vai pegar o sal. Fui aprovado, agora vou tomar um lançado também. Mas Não. uma pitadinha de sal na água, às vezes a pessoa tá ali indisposta, tá com fadiga, tá com dor. Coloca uma pitadinha de sal na água, já dá uma melhorada, porque melhora os processos celulares, porque esse sal contém muitos minerais que são importantes para a energia celular. Olha só, dica de ouro. Então, o sal, eu pensava, agora quebrou uma crença minha, porque eu pensava que o sódio era o principal vilão, que eu sempre, não sei de onde que veio o vilão essa... é o excesso, né? O excesso de tanto que até hoje, né, é obrigatório colocar lá alto em sódio, né? Mas isso nos alimentos industrializados. Você pode ver que nos pacotes lá, né, nas embalagens, tem alto em sódio. Mas é porque é em excesso, é muita coisa. Eu ouvi falar, não sei, que sal grosso é sal grosso, bom. é o sal integral. Esse já é o sal integral. Sal integral. O sal grosso, se a pessoa quiser, ela pode passar ali no processador, se quiser usar o sal grosso. Às vezes, se a pessoa não está se sentindo muito bem, ela pode pegar uma pedrinha de sal grosso, colocar debaixo da língua e deixar dissolver. Olha, interessante. Tá vendo, pessoal? Não é só, eu quero falar bem, eu quero me comunicar, criar conteúdo. Não é só isso. Qualquer um pode começar a fazer. Só que, do jeito que tá louco o mundo hoje em dia, as pessoas entram no excesso, no exagero, na ansiedade, começam a fazer e não entende que você tem que cuidar de você. Se você que quer começar, de repente, trabalhar com comunicação, criando conteúdo para a internet, mas se você não entender que você tem que cuidar de você, ter esse processo de autoconhecimento, o que vai acontecer? Em algum tempo, você vai acabar ficando doente. Como que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Não é danando. Cometendo dano à sua própria saúde. Sim, depois causando danos à saúde. Exatamente. Sim. Então, primeiro de tudo, você tem que cuidar de você. Começa a olhar para você. A gente está indo pro encerramento aqui, mas a gente não vai encerrar antes do último ponto aqui que eu vou pedir para a Cida. Da comunicação? Da comunicação, a gente está trazendo todos esses pontos, né? Só que assim, se você não olhar para você, ninguém vai olhar. Só você que está dentro, né? Você concorda? A gente de dentro que a gente sabe os nossos medos, receios, dificuldades. Sim. Isso traz a questão do autoconhecimento. E é super importante, porque o autoconhecimento é uma ferramenta de cura. A gente pode colocar assim. Quando a gente se conhece, a gente consegue entender como que a gente funciona. E a partir daí, a gente consegue perceber quando a gente está bem e quando a gente não está bem. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu sofri durante muito tempo com enxaqueca. Muitos anos eu sofri. Graças a Deus eu consegui me curar da enxaqueca com práticas integrativas, com práticas mais naturais, mas o que eu acho que foi fundamental foi o autoconhecimento. Por que eu percebi? A enxaqueca era um sintoma, não era a doença. E os sintomas que a gente tem, as doenças que são, né, os nomes que a gente tem de doenças, na verdade são sintomas, são manifestações de algo que está causando lá atrás. Então, o que causava a minha enxaqueca? Eu consegui, com o autoconhecimento, perceber o que estava causando a minha enxaqueca. Era uma irritação extrema. E aí, toda vez que eu me sentia que eu ficava muito irritada, eu tinha enxaqueca. E aí, com o autoconhecimento, eu consegui observar que sentimento, o que aconteceu, o que estava acontecendo. Uma dica que eu também eu falo muito para as pessoas, é escrever, ter um diário. Escrever sobre o seu dia, escrever o que está acontecendo, quais são as emoções ali que marcaram. Porque quando você começa a perceber um padrão de doença ou algo que está se repetindo, você volta no seu diário e você vai ver lá atrás o que aconteceu, que sentimento que foi mais repetitivo. No meu caso, eu sempre gostei muito do diário, desde a adolescência, eu cultivo esse hábito, então eu uso isso até hoje. E eu fui no meu diário perceber, não é possível. Com essa questão, né, de saber sobre o autoconhecimento, falei, o que está causando? E era toda vez que eu tinha enxaqueca, eu tinha tido uma irritação antes. E como que eu fui trabalhando isso? Aí vem a questão mental. No início parece muito difícil, mas é uma coisa que você vai, é um diálogo interno. Aconteceu uma coisa, em vez de eu ficar, nossa, super, hiper, mega irritada, calma, já aconteceu, o que você pode fazer agora? Você vai ficar irritada, você sabe que você vai ter enxaqueca, não vai ser bom. E isso, aí a gente vai fazendo o quê? Criando um novo padrão.
Porque o nosso cérebro, ele aprende, a gente aprende por repetição e o nosso cérebro automatiza por repetição. Então, quando a gente tem um hábito, quando a gente quer criar um novo hábito, uma nova maneira, um novo padrão mental, a gente repete aquilo até o nosso corpo automatizar. É igual andar de bicicleta, dirigir. A gente faz automático praticamente, porque o nosso corpo entendeu. E o nosso padrão mental é a mesma coisa. No início vai ser meio que, né, a gente vai ficar ali naquela briga mental, mas depois o corpo entende o novo padrão. E o autoconhecimento, ele traz isso, a gente consegue perceber quando não está bem. Outro exemplo, você tem um intestino que é normal, é regulado, de repente ele passou a ficar desregulado. Mudou um padrão, alguma coisa aconteceu. Aí você, se você estiver atento, você já percebe que isso está acontecendo. Você vai ter outros sintomas associados. Provavelmente você vai se sentir um pouco mais cansado, você vai se sentir um pouco mais irritado. Só que isso tá o quê? É o intestino que deu uma travada. Aí você já vai agir, porque o corpo tá dando sinais. E aí entra a comunicação do corpo. O nosso corpo se comunica com a gente o tempo inteiro. Quando a gente sente sono, é o quê? O corpo mandou uma mensagem. Sinal, precisa dormir. É. Quando a gente sente fome, quando a gente sente fome, é um hormônio que está circulando no nosso organismo. As células estão precisando de nutrientes. E às vezes acontece comigo, eu tenho até a impressão, parece que na questão da fome, que o corpo pede um determinado tipo de comida. Pode também. Às vezes, alguma coisa mais doce, ou uma coisa mais salgada, ou... Eu já percebi isso algumas vezes. É muito interessante como a mente se comunica mesmo. Exatamente. E se a gente está atento ao nosso funcionamento, a gente vai responder aos comandos que o nosso corpo dá. Muitas vezes o que a gente faz? A gente é teimoso, a gente não responde. A gente tem sede e não toma água. Tá com sono, não dorme. Tá com fome? Não, precisa terminar isso aqui, não come. E o corpo vai sentindo, A gente, na terapia neural, a gente fala muito que existe um barril. E esse barril, ele vai aumentando. Então, a cada toxina, a cada sentimento, a emoção negativa, a emoção traumática, esse barril vai aumentando. Se a gente não tem estratégias para amenizar, para fazer uma purificação do nosso organismo, para cuidar dessa autorregulação, chega uma hora que esse barril ele, explode, então ele derrama. E aí é quando vem uma manifestação de uma doença. Nossa, é muito interessante isso. E antes de eu trazer aqui o último ponto para você, o que você recomenda em relação à comunicação? Assim, uma pergunta bem aberta, bem livre mesmo. O que você pode dizer pra gente em relação tanto à comunicação com os outros, como a comunicação com a gente mesmo, a comunicação interna? Certo. Olha, eu acho que a comunicação de uma forma geral seria até uma coisa para você responder, né? Você é especialista nisso. Bom, a comunicação com os outros, eu vejo do seu campo de visão que estaria mais relacionado com a questão do lidar com o novo, lidar com o diferente. Sim, a pessoa às vezes vai ter uma entrevista de emprego, às vezes vai participar de um podcast. Sim. Como que ela pode lidar com ela mesma, o sistema dela, e da interna é no dia a dia, né? Uma crise, uma preocupação. Certo. Olha, a comunicação interna, vamos começar pela comunicação interna. Volta àquela questão, a gente precisa estar alinhado com o que o nosso corpo pede. Sim. Quando a gente está atento a isso, o nosso organismo, ele está o tempo inteiro, existe uma luta interna no nosso corpo o tempo todo para trazer a gente para o estado de equilíbrio, que é a homeostase que a gente fala. Então, acredito que já tenham escutado falar nessa palavra. Já escutei. Então, a homeostase é nada mais do que o estado de equilíbrio do nosso corpo. Então, o tempo inteiro existe uma guerra aqui dentro acontecendo para manter a gente dentro desse estado. Por exemplo, tá frio, se a gente não se agasalha, vai vir um sinal do cérebro para a gente começa a se tremer. Isso aí são as contrações musculares para a gente gerar calor no corpo, para a gente manter a homeostase interna do organismo. Então, quando a gente está alinhado ao que o corpo está pedindo, essa comunicação interna ela é melhor, porque a gente consegue facilitar esse processo que está acontecendo para o corpo. Em relação a como lidar, né, a comunicação de uma forma geral, você falou, a comunicação externa. Eu vou ter um evento, vou ter algo que eu tô, às vezes, ou a mulher ou o homem, fica preocupado a semana inteira. Certo. Aí, preparar o nosso sistema nervoso. Primeiro, a gente precisa entender que é importante dormir,
Dormir bem, porque quando a gente dorme, né? Tem gente que não dorme por causa da preocupação. Dorme, exatamente. Então, priorizar o sono, pelo menos 2 dias antes desse evento importante que vai acontecer. Isso já é, assim, uma garantia de que, pelo menos em questão de energia, a gente vai estar melhor, vai estar mais disposto. Ingerir bastante água, que volta àquela questão da recomendação da saúde. E aí tem aquelas questões dos processos mentais. Lembrar daquele circuito que acontece, que é aquela cascata: pensamento, emoção, comportamento. Então, quando a gente está atento aos nossos pensamentos, o que vem ali, a gente consegue fazer uma mudança daquele padrão de pensamento. E isso, tudo que a gente faz, manda um sinal para o corpo. O cérebro recebe um sinal que ele vai decodificar e vai vir uma resposta. Então, que sinalização é essa que está acontecendo? Se a gente está trabalhando essa parte mental, a gente está sinalizando que a gente está bem, que a gente está tranquilo. Então, a produção de neurotransmissores do bem-estar, por exemplo, a serotonina, ela vai estar mais tempo ali na fenda sináptica, que é aquele neurotransmissor de bem-estar. Cuidar da alimentação, processo de digestão, porque o intestino está muito, conexão direta com o cérebro. Então, quando a gente não cuida dessa parte da digestão, o próprio intestino pode ser um facilitador ou também algo que vai atrapalhar nesse processo. É na parte do intestino, parece que é o segundo lugar que tem mais neurônios, é isso? Sim, a gente tem um sistema nervoso entélico, que a gente fala, que é dentro do intestino e que muitos neurônios ali são produzidos, mas especialmente a serotonina. Não é a serotonina que age no cérebro especificamente, mas é a serotonina que age no corpo inteiro e ajuda muito nessa questão de bem-estar. E no intestino também, existe um nervo no nosso corpo, um par de nervos, que é o nervo vago, acho que você já deve ter escutado falar também, que é o principal nervo responsável pelo nosso sistema de relaxamento. Ele sai aqui do nosso centro cerebral e vai até o intestino. Então ele conecta o cérebro ao intestino. Eu tô com tanta pergunta aqui, mas a gente vai ter que ter outro episódio, tá? Porque vamos marcar outro dia. É interessante como o intestino, a parte do rim, está conectado com a emoção. Tudo. Tanto, assim, por exemplo, uma forma prática da gente relacionar. Quando a gente sente medo, ou quando tem uma reação, uma emoção muito, assim, impactante, o que a gente sente? A gente não sente o intestino, aquele frio na barriga, aquela sensação, né? Às vezes até vontade, parece que vai dar dor de barriga. Então, é essa conexão do nervo vago, né, que está dentro do cérebro e está conectando o nosso intestino. É uma inteligência que está acontecendo, é muito interessante o corpo. O nosso, assim, essa palavra é muito boa que você usou, inteligência. O nosso organismo, existe uma inteligência endógena, né, interna, muito grande. E a fisiologia, graças a Deus, os estudos da fisiologia conseguem, assim, exemplificar muitos mecanismos que acontecem no nosso organismo. E, assim, são processos que, quando a gente para pensar como que acontece, começa a fazer muito sentido. O processo digestório mesmo, o processo de digestão, é um processo extremamente complexo, que a gente não para pensar sobre isso. Então, a gente já começa pela boca o processo de digestão. E aí, quando você fala, às vezes a pessoa tem problema de digestão, tem gases, tem refluxo, mas muitas vezes a pessoa ela não mastiga direito. Então, ela não tem um problema de saúde. Ela tem um mau hábito que está causando aquilo. Então, falar enquanto come, está entrando ar, né? Isso vai atrapalhar o processo de digestão. Beber líquido junto com a comida, Então, assim, hábitos que a gente vai mudando e que melhora muita coisa sem você precisar entrar numa medicação. E mais uma vez a gente volta no simples, né? No simples, você falando, exatamente, a mente simples. Às vezes eu penso, nossa, é verdade, eu tenho que, quando eu tô comendo, mastigar um pouquinho mais. Eu já não gosto de comer rápido, mas mastigar um pouquinho mais. Isso. E é impressionante como que isso gera uma consequência lá na frente. Exatamente. Isso é com tudo. Isso é tudo. A gente sempre tem que pensar assim, o nosso corpo, tudo acontece cascata. Então, é cascata.
Uma ação aqui vai gerar um dano ou vai gerar um benefício. E trazendo para a comunicação, a crise sofrer por antecipação, que é a pessoa que tem medo. Ela já cria na mente dela a situação lá na frente. Sim. Aí vai acontecer isso, se eu não fizer, ela já vai criando. Sim. Então chega lá na frente, ela confirmou tanto para a mente dela que gera um comportamento. Sim. O comportamento, então, isso que você comentou é muito interessante, porque o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do imaginário. Isso é muito legal, né? Muito interessante. Então, quando a gente imagina uma situação, tudo o que a gente vai sentir é real. Então, se você imaginar uma situação de algo muito horrível acontecendo com você, aquela sensação de medo, tudo aquilo que você está sentindo, que você está imaginando, está gerando toda a bioquímica no seu corpo. Então, aí volta a questão das pessoas que estão muito inflamadas. Muitas vezes as pessoas estão inflamadas e não é porque elas comem mal, é porque o padrão mental dessas pessoas está gerando uma emoção tão prejudicial que os neurotransmissores que estão circulando ali, os hormônios que estão circulando no corpo, estão gerando essa inflamação, que é o caso do cortisol. Nossa, muito interessante. A questão dos pensamentos, né, que a gente tem cerca de 60, 80 mil. Só que assim, é mais ou menos isso, né? Sim, sim. E aí hoje você tem a rede social, que você pega ali um minutinho, virou uma hora, só passando. Quanto conteúdo está entrando? Sim. E a pessoa não está digerindo isso. Vai gerando pensamento também. Sim, exatamente. Então, nossa, o excesso, né? É muita... A gente vai ter que fazer um outro episódio. Estamos chegando num ponto que, geralmente, nesse momento, eu peço para o nosso convidado deixar uma mensagem final para a nossa audiência. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo em relação à saúde, algo que você sentir aí no coração de falar, qual que seria a sua mensagem? Deixe para a nossa audiência. Ah, legal. A mensagem que eu quero deixar é a importância do autocuidado. O autocuidado, como a gente falou aqui muitas vezes, o nosso corpo recebe informação o tempo inteiro. E tudo que a gente faz, toda ação que a gente faz, gera uma sinalização celular. Então, existe uma comunicação interna que está acontecendo o tempo inteiro. Quando a gente se cuida, a gente manda uma informação para o nosso cérebro. Eu sou importante. E isso é fundamental, porque a partir dessa informação, o cérebro, que o nosso organismo tem a tendência de querer se manter, não quer gastar energia, então por isso que entra muito aquela questão da procrastinação, não fazer, o cérebro entende o quê? Eu preciso agir, eu tenho motivo para fazer, eu tenho motivo para ação. Quando a gente tem essa questão do autocuidado, cuidar da saúde, pensar na alimentação, cuidar do sono, cuidar da pele, ter um momento para si, isso gera uma informação para o cérebro que é exatamente essa. Eu sou muito importante e eu preciso realizar. Eu preciso estar em ação, eu preciso de energia. E o nosso corpo vai responder exatamente assim. A gente vai ter um aporte energético melhor, o nosso processo celular, os processos celulares internos aqui, intracelulares, melhoram e a nossa resposta, que é o nosso sistema nervoso autônomo que responde a tudo, vai se autorregular de uma forma muito melhor também. Então a mensagem que eu quero deixar é essa: cuide-se. Autocuidado é fundamental, porque envia uma mensagem muito importante para o nosso sistema nervoso. Muito bom, doutora Cida. Quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Claro que é a primeira de muitas, tem muito conteúdo. Me sinto muito honrada por isso. Muito bom. A audiência, você que está assistindo, onde que a nossa audiência pode acompanhar você? Fale das suas redes. Sim. Meu Instagram, que é @CidaAnunciaçãoM no final. Aí lá no meu Instagram tem o site, eu tenho um site que é autonomianasaude.com.br. Lá também eu tenho as informações sobre o meu trabalho, sobre a terapia neural, tenho o meu WhatsApp lá também. Então, quem tiver aqui dúvidas, quiser me mandar uma mensagem, ou pelo WhatsApp, ou lá pelo direct no Instagram, eu vou ter o maior prazer em responder. Eu vou deixar também o Instagram dela no comentário fixado. Legal. Quando eu postar, depois aí você comenta lá, eu coloco. Certo. E pessoal, se você que gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. E ó, uma coisa importante, compartilha. Esse conteúdo aqui tá precioso, tá valioso. Então compartilha, que tem muitas pessoas que precisam de tudo isso que a gente falou aqui. E eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiu até esse momento. Muito obrigado por assistir esse episódio até aqui. Tamo junto e até a próxima.